E aí, pessoal, tudo certo? Vamos começar com uma pergunta. Como é que uma linha que só existe no mapa se transforma numa fronteira de verdade, sabe? Uma fronteira defendida com muralhas de pedra e oficializada em documentos. Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo na história da formação de Rondônia, uma saga incrível moldada por rios, pela febre do ouro e, claro, por muita estratégia. Exatamente. E antes de qualquer coisa, é super importante dar o crédito a que merece. Toda a nossa conversa de hoje é baseada no Caderno 1 do projeto Alero Turbo. É um material fantástico preparado pelo professor doutor Marcelo Lessa. A gente vai usar esse guia para desvendar a ocupação colonial dos vales do Guaporé e Madeira e os tratados de limites que foram decisivos para tudo. Perfeito. Então vamos direto para o ponto de partida. Imagina só, século XVII. A Amazônia era um território gigantesco, e as fronteiras ali eram, na prática, bem confusas. Aquele velho Tratado de Tordesilhas já era, não servia mais para nada. Portugal e Espanha viviam numa disputa constante por cada pedacinho daquela região. Era um problemão estratégico. E essa disputa não era só no mapa, não. A presença portuguesa na região começou com objetivos muito claros. De um lado, tinha um interesse econômico, com a busca pelas famosas e valiosas drogas do sertão, e do outro, a questão da fé, com os missionários, como jesuítas e carmelitas, que iam expandindo a influência religiosa e, claro, junto com ela, a influência territorial de Portugal. Isso, era uma expansão com dois motores, economia e religião. Mas aí, como o professor Lessa destaca muito bem no material dele, acontece uma coisa que muda o jogo completamente. A intensidade da ocupação dispara, as apostas ficam altíssimas e a coroa portuguesa se vê obrigada a agir de forma muito mais firme e estratégica. E essa linha do tempo aqui mostra o momento exato em que tudo acelera. A descoberta de ouro em Cuiabá, lá em 1719, foi o gatilho. De repente, aquela região se tornou valiosa demais para ser ignorada. E a resposta do Estado não demorou. Em 1748, criaram a Capitania de Mato Grosso. A coisa ficou séria. E essa decisão nos traz direto para a geografia do que hoje é Rondônia. Pensa bem. Para escoar todo esse ouro e levar suprimentos para os garimpos, era preciso uma rota segura e eficiente. E que rota seria essa? Os rios. Guaporé, Mamoré e Madeira se tornaram essa rota. Eles deixaram de ser apenas rios para virar uma verdadeira artéria geopolítica. Quem controlasse os rios controlava a riqueza da região. Pois é, e com tanto tesouro em jogo e com os espanhóis de olho grande, a resposta de Portugal não podia ser de qualquer jeito. Como o professor Lessa explica, foi uma estratégia muito bem pensada, com 3 pilares principais para garantir que aquele território valioso continuasse português. Exato! Foi uma estratégia de mestre, atacando em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, botar ordem na casa, com um controle administrativo formal. Segundo, marcar presença de verdade, com força militar, construindo fortes. E terceiro, que talvez seja a parte mais genial, conseguir a legitimidade diplomática, ou seja, transformar a posse de fato em posse de direito, reconhecida no papel. Vamos detalhar o primeiro pilar, então, o administrativo. A criação da Capitania de Mato Grosso foi essa jogada. Ela foi desmembrada de São Paulo com uma missão clara: ser um antimural, ou seja, uma barreira de proteção contra o avanço dos espanhóis. E para comandar essa missão, escolheram a dedo Dom Antônio Rolim de Moura, o primeiro governador. Agora, o pilar militar. A primeira tentativa, o forte de Nossa Senhora da Conceição, era meio improvisada, sabe? Feita de madeira e terra, bem frágil. Mas aí a coroa portuguesa decidiu investir pesado. Em 1776, começou a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Aí a história é outra. Uma estrutura gigantesca, toda de pedra, feita para durar e para impor respeito. E olha, essa imagem fala por si só. O Forte Príncipe da Beira não era só um quartel, era uma declaração de poder. Uma afirmação cravada em pedra ali, na beira do Guaporé. Era Portugal dizendo para o mundo e principalmente para a Espanha: nós estamos aqui e daqui não saímos. Ok, então a presença física e administrativa estava garantida. Faltava o último pilar: transformar essa ocupação toda em fronteiras reconhecidas pela lei e pelos outros países. E é aí que a gente entra no jogo da diplomacia. E para entender essa parte, tem um conceito que é fundamental. E
Atenção máxima aqui, porque isso é o tipo de coisa que a banca da FGV adora cobrar. É o princípio do uti possidetis, que, traduzindo de forma bem simples, quer dizer quem de fato ocupa é o dono. Foi o grande argumento jurídico que Portugal usou para legalizar toda a sua expansão pro oeste, muito além da linha de Tordesilhas. A primeira grande vitória diplomática veio com o Tratado de Madrid. Esse tratado simplesmente pegou o de Tordesilhas e jogou no lixo da história. Ele redesenhou o mapa da América do Sul com base em quem estava ocupando o que na prática. Foi a vitória do uti possidetis no papel, uma jogada de mestre. Anos depois, o Tratado de Santo Ildefonso veio para fazer uns ajustes finos. Portugal teve que abrir mão de alguns territórios no sul, como a Colônia do Sacramento, mas foi uma troca super estratégica. A prioridade era garantir o que realmente importava: o controle da imensa e riquíssima região amazônica. E para fechar com chave de ouro, veio o Tratado de Badajoz. Ele basicamente carimbou e oficializou as fronteiras que já tinham sido estabelecidas, consolidando tudo que Portugal tinha conquistado no século anterior. Foi o que deu a forma final à fronteira oeste do Brasil, que a gente conhece hoje. Então, percebe? Toda essa história de fortes, de ouro, de tratados, não é só um assunto antigo de livro. Isso está na raiz, no DNA da formação de Rondônia. E como a gente vai ver, tem uma ligação direta com o papel do serviço público no Estado nos dias de hoje. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Se lá no passado a defesa era de uma fronteira física, com muralhas e canhões, como é que a gente traduz essa herança para o trabalho de um servidor público hoje em dia? O que significa, agora, defender as fronteiras da ética, da legalidade e do interesse da população? É uma pergunta muito poderosa, sem dúvida, e para a gente encerrar, nada melhor do que uma citação super inspiradora do material do professor Lessa, que amarra tudo isso perfeitamente. A história de Rondônia é forjada na bravura de quem defendeu fronteiras, que a sua integridade e dedicação sejam fortalezas no serviço público. Puxa, é de arrepiar, né? Uma mensagem e tanto para a gente fechar. E com ela, a gente reforça que toda essa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, que tem a autoria e a orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Conhecer o nosso passado é o que nos dá força para construir um futuro de excelência. Até a próxima, pessoal!